correção, esse ano a gente tem um diferencial, né? Não é mais escrito. Eu marco lá os errinhos e em cada marcação tem um ajuste. Nunca será apenas uma aula de redação. Oh. E aí lá tem um ajuste em cada marcação, certo? Então, quando você clica em cada marcação, você vai ver o que precisa ajustar e como ajustar. Se ainda ficar com dúvida, tem o sábado para tirar as dúvidas. E eu digo assim, o sábado porque eu respondo na mesma hora vocês, né? No horário de plantão de tirar dúvidas. Mas até se vocês falarem durante a semana, assim que eu tiver um tempinho, eu vou lá e respondo. Então, Raíssa, eu não entendi o que é necessário modificar aqui, me ajuda. E aí a gente vai construindo. Mas não se cobrem a esse ponto que eu tô vendo algumas pessoas se cobrando, na questão de tô em 700, tenho que ir para 900 e aqui para a próxima semana. Vocês têm aí várias e várias aulas, vários e vários plantões de tirar dúvidas para vocês avançarem essa pontuação com calma e curtindo esse processo, tá? Eu sei que é um processo complicadinho, não é um processo fácil, mas é um processo que, de fato, a gente precisa ter paciência, tá certo? E aí, vamos lá. Estamos já na nossa competência 4, estou tão feliz, porque a gente vai ver competência 5, e aí, de fato, a gente inicia o nosso processo de estudos por eixos temáticos. E aí a gente vai estudar os repertórios por eixos temáticos, os argumentos por eixos temáticos. Vamos estudar argumento por argumento, embasamento por embasamento. A gente vai ver quais argumentos se encaixam em determinados eixos temáticos da melhor forma. Então, tudo isso a gente ainda vai começar esse processo a partir do dia 9 de abril, eu acredito que início de maio, tá? Porque eu ainda vou fazer uma revisão de todas as competências no final de abril, e aí a partir de maio a gente inicia esse processo de estudo por eixo temático. Então vejam só, do nosso método até agora a gente estudou tipo 30% do nosso método. De 100% a gente estudou 30%. Então não tem como você se cobrar de uma coisa que você aprendeu 30%, 100%. Então, calma, respirem, paciência nesse processo, tá? Quem chegou depois, né, quem não está aqui desde fevereiro, aconselho a utilizar os materiais de apoio que vocês terão até o final de abril, tá? A partir de maio, que a gente começar a estudar os eixos temáticos, aí vocês vão utilizar as informações que a gente vai ter de estudos de eixos temáticos, tá certo? Mas, vamos lá, iniciar a nossa competência número 4, né? Depois a gente conversar aí sobre a questão, de verdade, eu tô surtando muito até para produzir, tá dando bloqueio. Lê, aí você tem que ver essa questão, tipo, será que não é uma fase, entender? Se às vezes a gente tá passando por determinadas situações que não é nem a questão do estudo e a gente meio que não consegue se concentrar tanto na hora de produzir, isso é normal, minha gente, né? Porque a gente tem fases e fases e a gente tem várias situações, determinadas situações na vida da gente. Tanto que às vezes vocês falam comigo, Raíssa, não tô bem, aconteceu tal e tal coisa, eu já digo, relaxe, nem produza, esfria a cabeça, descansa, porque eu sei que não vai ser perfeito. Como é que eu tô com um monte de coisa na cabeça e vou produzir uma redação? Não dá, né? Então, pode ser uma fase, Lê, mas meu conselho para você, se não for uma questão assim emocional ou alguma situação assim, revise os materiais, principalmente questão de estrutura e material de apoio. Aquela questão do material de apoio, eu estou colocando para vocês e eu frisei desde o início. Aquele material de apoio não é um material que vai ser para vocês utilizarem o resto da vida. Não, vai ser, inclusive, até dias contados para isso, tá? Final de abril encerra, inicia maio com estudo de eixo temático e com informações próprias de vocês para a redação de vocês. Mas eu recebi muitos comentários, Raíssa, eu não estava conseguindo fazer a introdução. Com material de apoio, eu já consegui fazer de primeira a minha redação completa e agora a pessoa já está desenvolvendo, entendeu? Já está desenvolvendo sem precisar de apoio.
Mas você tem usado o projeto de texto, você preenche lá com todas as informações, depois escreve a redação. Assim é mais simples. Eu também acho, Léo, eu também acho um pouquinho mais simples. Porque quando a gente tem ali as informações, a gente não esquece das informações, entendeu? A gente já estrutura. Se eu for pegar uma folha de redação agora para produzir com vocês uma redação, a gente vai demorar, ó, tempos e tempos, porque o que acontece? A gente ainda vai precisar pensar no repertório, a gente ainda vai precisar pensar em como argumentar, em quais argumentos, a gente ainda vai precisar pensar qual vai ser a tese, a gente ainda vai precisar pensar quais elementos da proposta a gente vai apresentar de qual forma. Então, tem todo esse perigo da gente passar tempo ali para produzir e ainda tem o perigo da gente esquecer das informações que a gente vai colocar ali, porque acontece muito. Então, quando a gente anota, faz total diferença. E eu até falo isso com vocês, né? Eu sei que muitas das vezes a gente acha que é cansativo, principalmente nesse início, minha gente. Tipo, vocês levam o quê? 1h40, 1h50, quase 2 horas para produzir a redação. Isso é super normal. Como é que é o nome disso, hein? Desse negócio aí? E aí, imagina, aí vocês pensam, né? Imagina, acrescentar aí, Google para colar aqui? Acrescentar aí projeto de texto. Vai passar 3 a 4 horas. Não vai. Eu garanto a vocês, produzindo projeto de texto, vocês vão diminuir o tempo e é praticamente impossível vocês esquecerem das informações que vocês vão agregar ali. Aquele material de apoio que eu envio para vocês é basicamente um projeto de texto, sem que eu não coloquei na folhinha, porque eu ainda dou mais detalhes para ficar mais completinho para vocês, como por exemplo, exemplo de tópico frasal, exemplo de mais informações que não cabem na folha de projeto de texto. Mas ali é um projeto de texto, vocês entendem? E aí eu tive alunos que estavam com 80 na C5 e foram para 200 na C5. E eu não coloquei nenhum elemento da proposta. Não coloquei nenhum. Embaixo. Vocês aqui estão colocando qual Embaixo é o aqui o negocinho que aparece. qual é o meio, qual é a finalidade, qual é o Aqui, detalhamento. Aqui. Porém, com o projeto de texto, vocês já estão vendo ali a estrutura. Ó. Aqui eu preciso colocar uma agenda, eu preciso colocar uma ação, eu preciso colocar uma finalidade, um meio. Então, vocês não esquecem e vocês já sabem exatamente como vocês vão apresentar aquelas informações. Porque vocês vão achar ali com tudo estruturadinho. Não tá fica aparecendo bem mais fácil de vocês slide, não, pra mim não. lembrarem de apresentar e não, dá no negócio dela. Então, vê só. Projeto de texto fez. Eu tô falando de um nem de dois, uns 5 alunos passaram por essa situação de sim, só falta esse, viu, Manu, de C4, mas eu vou enviar, tá? Viu? E aí, vejam só, alunos saindo de 80, juro a vocês, quem quiser falar aí, me gente, de vocês falem, tá? Porque tem alunos que está na aula que saiu de 80 pontos para 200 na C5, por causa do projeto de texto. Então, faz total diferença. Eu garanto a vocês que vale super a pena tirar ali um tempinho para produzir o projeto de texto e para produzir rascunho. Eu tô percebendo muitas redações sem rascunho. E eu percebo, tá? Eu percebo quem produziu rascunho e quem não produziu. Então, quando a gente produz o rascunho, que a gente faz uma análise mais aprofundada, a partir de hoje não, mas a partir da próxima aula, eu acredito que a partir da próxima aula a gente já consegue começar a estudar pré-correção. A pré-correção a gente só consegue fazer com rascunho. E a pré-correção, assim, a gente tem o conhecimento das competências e a gente já sabe que precisa ser analisado em cada competência. E a gente fazendo essa pré-correção no rascunho, é praticamente impossível a gente esquecer de elementos de proposta, deixar a lacuna na argumentação, esquecer de conectivos, porque a gente vai fazer essa correção no rascunho. Então é muito importante, minha gente, de verdade. Mas vamos lá. Competência 4. Não consigo fazer sem rascunho. Apago não sei quantas vezes. E é isso, Evelyn. E tipo assim, se você tá com o seu rascunho e você, se você não fez rascunho, por exemplo, e você já tá escrevendo valendo, muitas das vezes o que acontece, você tá ali escrevendo, eita, errei aqui, mas eu vou riscar um período inteiro, não vou deixar assim mesmo, depois eu ajusto na próxima. E aí você vai se auto-sabotando. Porque aí você poderia, se fosse um rascunho,
isso está errado, não deu certo. Risca, reescreve, enfim, na folhinha de redação vai passar bonitinho, tudo certinho. Então você tem uma chance muito maior de ajustar o que é necessário. Peraí, que eu tô... só que... Na hora de passar pra folha ainda deixa eu ver se tem. Mas é bota muito ela pra fora, que fechei a porta. Porque tá... Vamos lá. O que vamos ver na nossa aula? Primeiro, conversar sobre redação, né? Sobre as produções importantes. Depois, como gabaritar a C4, o que são operadores argumentativos obrigatórios na C4, como usar conectivos dentro dos parágrafos, como selecionar o conectivo correto e como evitar repetição de palavras. Tudo isso veremos na competência número 4. Essa competência, né, eu estava conversando com umas alunas ontem, umas alunas que estiveram comigo também no ano passado, né, foram treineiras, e aí a gente conversando sobre essa competência número 4. A competência número 4, ela é uma competência que, assim, ela é fácil, mas ela se torna difícil por ser fácil. Por quê? Quando a gente olha para a competência número 4, o que muita gente conhece? A competência que avalia conectivo, intraparágrafo, sem inadequação e sem repetição. Acabou. E é isso. E aí, o que acontece? Muitas das vezes a gente está focando ali em competência 3, que a gente sabe que é um processo longo, competência 1, que a gente sabe que é um processo longo, e são competências, de fato, difíceis. E a gente fica focando tanto ali em competência 1, competência 3, competência 1, competência 3, que a gente acaba esquecendo de uma competência que a gente considera tão facinho, que vai levando assim de boa, mas que faz a gente perder pontuação com coisas pequenininhas. Mas, gente, essa competência número 4 é uma competência que o corretor, por mais que seja carrasco, ele tem pena de tirar pontuação. Porque é um detalhe muito pequeno, que a gente sabe que não afeta a coesão textual. Não afeta. Exemplo, eu já vi redações incríveis, que mereciam, que iam tirar 960. E por causa da competência 4, tiraram 920. Por quê? Porque teve uma repetição de um conectivo. O aluno utilizou o conectivo lá na introdução e veio utilizar de novo lá no desenvolvimento 2. Porém, teve uma repetição distante. Mas a coesão estava muito boa, o aluno desenvolveu todas as informações, teve uma sequência correta, teve uma argumentação impecável, sem nenhuma lacuna, teve o desenvolvimento das informações, teve todos os elementos da proposta, muito boa, excelente a redação. Mas teve uma repetição de conectivo, então é 160 na C4. Os corretores, eles são obrigados a fazerem isso. Então, assim, mas qual é o nome disso se aqui? a gente faz essa repetição, o corretor ele vai ser obrigado a fazer essa retirada da pontuação também. Se ele faz a repetição de um conectivo, ele vai fazer a retirada da pontuação, porque é uma repetição e não pode passar. E aí a gente vai ver como usar conectivos dentro dos parágrafos, como selecionar o conectivo correto e como evitar a repetição de palavras, ok? E aí vamos lá, começando, como gabaritar a competência número 4. A competência 4 da redação do Enem avalia a capacidade do candidato de usar os mecanismos linguísticos necessários para estabelecer ideias ou expor uma sequência de fatos de maneira compreensível, né, no texto. Então vejam só, primeiro, a competência 4 ela avalia os mecanismos linguísticos, né? Os conectivos, as palavras que estão ali indicando uma conexão, que estão, de fato, gerando uma coesão ao texto. Mas também ela vai avaliar a questão de estabelecer, né, uma sequência de fatos de maneira compreensível no texto. Então, vejam só, se eu apresento ali uma informação, apresento todos os conectivos, tudo certinho, quantidade ok, mas eu apresento uma informação, uma palavra, inclusive a gente vai ver isso hoje na aula, mas eu apresento ali uma palavra que não está adequada ao contexto que eu estou escrevendo, que não vai fazer sentido onde eu encaixei
eu vou perder pontuação na C4. Sabiam disso? Ah, isso mas não foi um conectivo, não foi uma conjunção, foi uma palavra qualquer. Não fez sentido onde eu coloquei? Não fez, mas não é um conectivo. Vou perder pontuação na C4. Vai perder. Porque C4 é coesão. Coesão não se resume somente a conectivos. Tá certo? Então a gente vai ver um pouquinho disso hoje. E aí vamos lá. Competência 4. Eu preciso apresentar 2 conectivos, no mínimo 2 conectivos operadores argumentativos, usar os conectivos de forma correta, evitar repetições de palavras em excesso. E aí vejam só, quando a gente fala de conectivos tipo operador argumentativo, a gente pensa que é um conectivo diferenciado, né? Lembra assim, argumento, será que é para argumentar? Que conectivos são esses? Vejam só, no Enem e na competência 4, principalmente, a gente vai ouvir muito falar sobre conectivos inter, e aí eu já vou abrir aqui uma redação para vocês verem isso na prática. Aí a gente vai falar muito sobre conectivos inter e conectivos ele tá assim por quem? Parágrafos, tá? Eu acho que travou aí, não foi minha gente? Travou. Digam aí. Por aqui. Porque isso aqui tá afundando. Ó. Tá? Mas vai Isso cair aqui. Tu não tá falando isso aqui, eu falo isso aqui, olha. Tá? Então, minha filha, isso aqui. Quando eu falo Isso aqui tá afundado, ó. conectivos inter, Aí, tipo, essa parte aqui, pra levantar, essa parte aqui tá baixa. operadores argumentativos. Mas isso prejudica o negócio Mas vejam de entravento, prejudica. Conectivos interparágrafo são os conectivos que vão estar entre os Pode botar parágrafos. aqui. Certo? Entre os parágrafos. Cocô. Resumindo, vão estar no início dos parágrafos. Ah, João, pega essa no gata. início do Essa peste. desenvolvimento 2 da conclusão, Tá debaixo da principalmente cama. porque a gente vai ter aí a obrigação de apresentar o mínimo 2. E aí, qual a diferença de um conectivo interparágrafo para tipo operador argumentativo? Para o Enem, nenhuma diferença, porque os corretores eles só vão considerar os conectivos interparágrafos como tipo operador argumentativo quando ele faz uma conexão ao parágrafo anterior, certo? E aí, se eu utilizo, por exemplo, em primeira análise, no D1, primeiramente, né, que a gente utiliza muito no D1, ele não é considerado para os corretores do Enem, como eles não são considerados um conectivo tipo operador argumentativo. Por quê? Quando eu falo primeiramente, em primeira análise, dá aquela ideia de início, né? Dá aquela ideia de que eu estou iniciando. Eita, Raíssa, mas aí eu utilizo em primeira análise, primeiramente, no D1. Estou perdendo pontuação por causa disso? Não, tá? Porque o que acontece? Quando a gente faz uso desses conectivos no D1, o corretor, o INEP, inclusive, dá vários exemplos de redações nota 1000, no Manual da Competência 4, com redações nota 1000 que iniciam o D1 com primeira análise, primeiramente. E com isso, o aluno perdeu pontuação? Não, ele tirou 1000, inclusive. Saiu, eu vou colocar novamente, eu acho que agora vai. E aí, o aluno não perde pontuação por isso. Por quê? Ele apresentou depois um conectivo interparágrafo no D2 e um conectivo interparágrafo na conclusão. Ele não perde pontuação por isso, certo? E aí o que acontece? Você vai perder pontuação se você apresentar primeiramente no D1 e no D2, na conclusão, você não apresentar conectivos interparágrafos, conectivos que dão essa conexão do que vocês falaram anteriormente. Birgit, eu vou tentar apresentar o slide por aqui pelo computador. Porque eu não sei se é a internet ou se é o É a sua internet, viu, lindona, gostosa. que não tá e minha internet é 5G na minha cabeça. Eu acho que é internet. Tá conseguindo desenrolar aí, Thay? Eu tô vendo só os modelos. Mas Tá complicado, eu não tô achando nenhum modelo no Canva. Volta. Pesquisa no Google. Ai, Então, eu tô pensando no Google. Vou ter os conectivos
entre os parágrafos. Como eu apresento esses conectivos entre os É assim. parágrafos? Nos É assim, tópicos mesmo assim, a frasais, portuguesa é assim, ó. Tá ligado. no tópico frasal conclusivo, né, que a gente chama ali de anúncio de proposta de intervenção. Então, quando eu Ai, que apresento praga. o INEP sempre procurar tentando. aqui. Não é, Léo, eu acho que é isso. Eu coloquei a apresentação errada, eu acho. Deixa eu ver outro Não, modelo. acho que foi a apresentação. Tá apresentando pra vocês, menino, o slide? Não é? Tá. Me digam se sim ou se não, porque aí eu vou voltar pra ver o que vocês falaram. Ou se alguém quiser ligar o microfone pra falar. Sim? Pronto, perfeito. Vamos lá. Então agora eu só não vou ficar olhando pra vocês, que nem dá pra olhar, né? Mas eu fico olhando pra tela, viu? Que vocês falam, mas depois eu respondo. Se vocês falarem, nem se preocupem. Eu achei que era o tablet comigo. Não tá dando certo. Mas vamos lá. Continuando. Na questão dos conectivos interparágrafos, né? A gente vai ter esses conectivos que fazem uma conexão ao parágrafo anterior. Então, se eu falo, por exemplo, além disso, no D2, não dá a ideia que eu estou iniciando alguma informação, dá a ideia que eu estou continuando o que eu estava argumentando anteriormente. Então, dá a ideia de continuidade, certo? Mas aí vamos lá. Operadores argumentativos, né? Conectivos, tipo operadores argumentativos, são conectivos que servem para marcar a função argumentativa e seu texto. Então, no desenvolvimento 1, você pode utilizar, por exemplo, diante desse cenário, nessa lógica, à vista desse problema. São conectivos que vocês podem iniciar o D1. Aí agora deu certo o tablet. É só pra me estressar, mas eu não vou me abalar. Vamos lá, seguindo. Mas eu vou tentar apresentar aqui porque eu acho que vou ter que sair daqui do computador para apresentar para vocês no tablet. Porque aqui eu vou marcar algumas informações para vocês, vai ser melhor. Acho que agora vai. Vai! Amém. Ó, tá vendo como é bom persistir? Tá certo no final. Conectivos inter e intra, certo? E aí, vejam só. Quando a gente vem com além disso, por exemplo, a gente vem continuando o que a gente falou anteriormente, certo? Então, assim, esses conectivos, tipo operadores argumentativos, eles vão estar entre os parágrafos e vão dar essa ideia de continuidade de informação, tá? Inter é entre os parágrafos, no início dos parágrafos. E intra vai ser dentro dos parágrafos, tá? Tem uma quantidade mínima para conectivos inter, né? A gente viu que é no mínimo 2. Mas e intra tem uma quantidade? Tem uma quantidade assim, uma quantidade que eles esperam, né? Uma quantidade mínima. Como deve ser? De conectivos Botar isso intraparágrafos, ou aqui? seja, de conectivos dentro Como dos muda? parágrafos. E aí eles Dá, esperam só que no tu vai querer mínimo mudar alguma 3 coisa aqui? conectivos Vai, dentro né? de cada Não sei parágrafo. Mas nos parágrafos de desenvolvimento, eu espero que no eu mínimo esqueci a extensão pra mudar o coisa do pelo celular. menos 4 Bota aí no Canva. conectivos. Certo? A gente utiliza mais, né? Pelo menos 4 conectivos dentro de cada parágrafo de desenvolvimento. Então, vejam, ó. Para iniciar aqui, a aluna utilizou, para iniciar aqui, ela utilizou um conectivo, e para iniciar a conclusão, ela também iniciou com um conectivo. Então, o uso desses conectivos para iniciar os parágrafos, né, principalmente de desenvolvimento de conclusão, vai fazer total diferença na nota, na pontuação da competência 4. Porque se você não tem conectivos interparágrafos, você vai ficar ali em torno de 120 Presta atenção um na pouquinho aí, depois tu C4, vem aqui. que é uma competência que se a gente... Eu baixei. Só eu que não tô vendo Baixou, nada. Tô vendo minha nada. gente, é só Manu. Ai,
eu desliguei sem querer. Ai, que merda. Calma aí. Presta atenção um pouquinho aí, depois tu volta. Será que foi Emerson que fez essa conta ridícula de Débora? Tá aparecendo, Léo, pra tu? A professora tá sim, tá na parte de transcrição nesse texto, né? Ninguém perguntou. Isso. Não consigo ver nada aqui, tá? Não, pra mim está aparecendo. Pra mim tá aparecendo pra alguns e pra outros não. Eu vou fazer o seguinte. Já que não tá aparecendo pra todo mundo, eu vou apressar pelo computador mesmo. Não vou voltar mais pro tablet hoje. Próxima semana eu perdoo ele e a gente vai no tablet, mas hoje não vai dar. Tá cansado. Eu vou ficar. Ele tá cansado mesmo. Tá vendo que ela é doente e ela abre porta. Tá quase trabalhando mais que eu. Eu vou compartilhar aqui pelo computador mesmo, vou ficar com o tablet aqui porque eu vejo se vocês falarem Tu alguma já coisa. copiou o link já. 2 vezes, 3 no caso agora. Sim, mas voltando para a questão dos conectivos, né? Conectivos interparágrafo, ok. Né? Vou ter ali esses conectivos, pelo menos ali 2, né? No mínimo 2 conectivos entre cada parágrafo. Mas nós temos também uma quantidade mínima dentro de cada parágrafo. E quando a gente vai para esses conectivos que precisam ser apresentados dentro dos parágrafos, se torna um pouquinho mais complexo. Por quê? Primeiro que a gente vai ter uma quantidade maior, né? A gente não vai precisar somente de 2 conectivos, a gente vai precisar de mais conectivos. E além disso, a gente ainda vai ter a questão dos sentidos desses conectivos que a gente vai apresentar. Então, se ele passa ideia de explicação, de adversidade, de conclusão, a gente vai precisar ter conhecimento das ideias que esse conectivo passa ali. E também, no contexto, ainda não está apresentando, tá não, Léo. Eu estou esperando carregar aqui. Mas foi porque eu não aceitei. Agora aceitei. Me digam aí se agora tá. Tá apresentando agora? Pronto, perfeito. E aí, ok. Conectivos interparágrafo, tranquilo, né? Conectivos interparágrafos. Agora fica um pouquinho mais sério, que é a coesão intraparagrafal. Então, quando eu falo de intraparágrafo, é dos conectivos dentro dos parágrafos. Mas prestem atenção no que eu falei a vocês no início. A coesão, ela é feita somente por conectivos? Não. Então, hoje eu vou apresentar a vocês algumas informações além dos conectivos que vão afetar a coesão de vocês, se não tomar cuidado. E são detalhes tão pequenos que às vezes a gente não sabe, porque perde pontuação na C4, principalmente no Enem, tá? Então, vamos lá. Coesão intraparágrafal. O Enem, ele não permite nenhum desvio na coesão. Nenhum. Dentro dos parágrafos. Para gabaritar a C4 é necessário que todos os conectivos sejam utilizados de maneira correta. Minha gente, antes de continuar, se sumir ou se travar, me avisem, liguei o microfone, tá? Que eu não tô vendo a tela que vocês falam mais não, só o slide. E aí, nenhum desvio de competência 4 é aceito. E aí vocês devem estar dizendo, Raíssa, no início disse que essa competência é facinho, e como assim não aceita nenhum desvio? Nenhum desvio. Então teve inadequação, teve uma repetição sequer entre a pontuação. Lá no material que eu vou mostrar pra vocês, ela me mandou vai áudio, estar mandou um a monte de coisa. informação de Aí eu falei, raras tô no curso. repetições Ela podem mandou deixar parar passar. a aula pra Os corretores escutar não ela deixam falando. passar mais, tá? Eles estão sendo agora aconselhados a não deixar passar nenhum desvio, ou seja, nenhuma repetição, nenhuma inadequação na redação inteira. Isso é muito difícil? Não, principalmente quando a gente sabe fazer uma pré-correção, quando a gente sabe identificar quais são os conectivos, se torna muito mais tranquilo. Mas a questão dos elementos coesivos, como eu falei desde o início, é muito mais tranquila do que
a questão da coesão intraparografal de modo geral. Exemplo, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de palavras que, se tratando de redação do Enem, vai afetar a sua coesão intraparografal. Exemplo, onde. O onde é uma palavra, né, que vai fazer menção a algo que foi falado anteriormente. É um pronome relativo, né? Que faz menção a uma informação que foi falada anteriormente. Porém, o termo onde, ele é utilizado para indicar o lugar físico em que algo ou alguém está. Portanto, a gente não pode utilizar para fazer referência a situações e circunstâncias. Mas onde é que isso se torna difícil? É porque a gente utiliza, né, falando muito o onde de modo geral, né, conversando eu mesma utilizo muito. Então, fulano tá numa situação onde tá difícil, mas esse onde não tá fazendo menção ao lugar, tá fazendo menção a uma situação, por exemplo. Então, esse onde, principalmente na redação do Enem, que a gente precisa passar todas as informações da forma mais clara possível, que a gente não pode deixar um duplo sentido em nada, a gente precisa utilizar somente para fazer menção ao lugar, certo? Mas muitas das vezes a gente utiliza para fazer menção a alguma situação, porque a gente utiliza muito falando, então vai o vício de linguagem para lá também. E aí, Não, essa não. quando a gente fala de vícios de linguagem, quando a gente vai escrever, às vezes a gente escreve que nem percebe. Principalmente se a gente não fizer uma pré-correção, a gente escreve que nem percebe. Um exemplo, né, do vício de linguagem e que afeta até a competência 3 afeta, mas que afeta a competência 1, é o uso da palavra algo. Algo. A gente utiliza muito falando. Menina, eu tô percebendo algo estranho em fulano. Um exemplo. Mas aí, quando a gente não sabe daquela informação, ok. Mas às vezes a gente sabe da informação, a gente quer passar a informação certeza, e a gente utiliza o algo. Na redação mesmo, eu já vi várias vezes, né, vocês utilizando a palavra algo. Algo é uma palavra que na redação do Enem ela só vai servir para duas coisas. Para passar uma ideia de informalidade e para afetar a sua competência 3, porque é uma palavra vaga. E aí, às vezes, a gente coloca assim: o tema é algo desafiador. O tema é algo desafiador. Esse algo, se eu tirar daí, veja o que vai mudar. O tema é desafiador. Percebem? Muda o quê? No sentido, nada, não vai mudar nada. Vou tirar o algo, vai passar aquela ideia de informalidade, vai passar aquela ideia de informação vaga e vai apresentar ali uma ideia de certeza, não é algo desafiador. O tema é desafiador. Então, da mesma situação é o onde. A gente utiliza mais por vício de linguagem. Então, vejam só. Um exemplo que está correto, tá? Esse problema assume contornos específicos no Brasil, onde, apesar do multiculturalismo, há quem exija do outro a mesma postura religiosa. Então, vejam só, esse onde ele está fazendo menção a uma informação que foi falada anteriormente? Sim, mas qual informação foi falada anteriormente? Brasil. Brasil é lugar? Sim, então está correto, certo? Um exemplo incorreto, que às vezes a gente utiliza. O Brasil vive o caos econômico, onde todos são afetados. Aí vamos lá. Onde é um pronome que faz menção, né? Uma palavra que vai fazer menção a uma informação falada anteriormente. Então, nesse caso, onde está fazendo menção, não ao Brasil. Está fazendo menção ao caos econômico. O caos econômico é lugar? Então, o microfone de alguém tá ligado, viu, galera? Então, se não é lugar, vai ser uma situação. Se não é um lugar, tá errado. É um erro de coesão. Por quê? Se eu utilizo uma palavra que é utilizada, né, de acordo com a gramática, deve ser utilizada para fazer menção ao lugar, e eu coloco em um contexto que não está fazendo menção ao lugar,
o corretor ele entende que eu não tenho conhecimento do uso dessa palavra para tornar o texto coeso. Então, eu perco pontuação. Mesma coisa é a palavra mesmo. Mesmo, principalmente, e aí eu estou frisando, redação do Enem. Por quê? Às vezes a gente vê em outros contextos que vão ser aceitos. Tá? Entendi agora. Em provas de concurso, por exemplo, tem bancas que só vai avaliar a coesão interparagrafal e intraparagrafal no uso dos conectivos, e até no edital, bem enfatizando. Coesão intraparagrafal em questão de uso de conectivos. Enfim, porque não vai ser avaliado de uma forma tão aprofundada a coesão intraparagrafal. No Enem, é o caso da redação do Enem? Não. Na redação do Enem, essa coesão intraparagrafal é avaliada de maneira bem criteriosa. Então, por exemplo, uso da palavra mesmo. Na redação do Enem só é indicada, né, para passar, enfatizar o sentido de outra palavra e não para substituí-la. Então, por exemplo, o país que é um dos maiores exportadores de comida do mundo é o mesmo que apresenta miséria em seu território. Nesse caso, o mesmo está utilizado de forma correta. Só precisa de um Por quê? nome pra uma Eu não empresa. estou fazendo uso dele para retomar a informação, mas para enfatizar que o país, o mesmo país que exporta comida, é o mesmo país que apresenta miséria em seu território. Então, eu estou enfatizando essa informação, não estou substituindo. Exemplo incorreto que não é indicado na redação do Enem. Antes de entrar no Tirar isso elevador, aqui? verifique se o mesmo Tem que se riscar encontra ele. no andar. Esse se o mesmo está fazendo menção a elevador e está sendo utilizado não para enfatizar, mas para substituir o termo elevador. Entendem? Então, esse caso não é indicado na redação do Enem. O cujo também é um pronome relativo e a função dele é indicar, né, posse. Isso pode ser posse de um objeto, de uma função, de uma obrigação, mas que seja voltado a posse, de algo. Pinta assim, ó. E aí, vejam só. Calma, tem Além disso, que esse botar termo uma não coisinha é mais... acompanhado de artigo definido, ou seja, não é cujo ó, cujo a, cujas, é só cujo ou cuja. E aí, vejam só, se eu coloco, por exemplo, lá na minha proposta, eu coloco o Estado, órgão cuja função, não está errado, tá, o uso do cujo. Por quê? Está indicando uma posse, é uma posse de obrigação, de função, está correto. E aí, veja um exemplo. O autor ensina que a realidade colonial no Brasil, até o século XIX, estava compactada no interior da Casa Grande, cuja religião oficial era católica. Esse cuja está indicando uma posse, então está correto. Que, o qual e variações. E aí, vamos lá. O uso do qual, os quais, a qual e as quais, muitas das vezes, por muitos professores, é indicado que seja substituído pelo uso do que. Porque vai dar o mesmo sentido na maioria das vezes e não tem a possibilidade de ter um erro de concordância. Então, por exemplo, eu utilizar os quais em um contexto que está no singular ou em um contexto Minha filha, que pra está pintar, tá... feminino. Eu por tentei, exemplo. peraí, viu? Fica aí. E aí, o que acontece? Tô tentando fazer um negócio aqui. A gente Tá aí, pode nossa. fazer a substituição pelo quê? Pode. Mas a gente precisa tomar cuidado com a questão. O que é isso? Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, né? Que foi criado aí para falar sobre a repetição do quê? Vou ficar muda. Certo? Então, muitas das vezes a gente repete muito o uso do quê? Até porque a gente explica muito na nossa redação. E os conectivos de explicação tem muito que é visto o quê? Uma vez que, já que, por quê. Então, se a gente não tiver cuidado, a gente vai repetir muito o uso do quê. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso também. É preciso ter cuidado com a repetição inadequada do que é chamada de queísmo, né, que foi o que eu falei anteriormente. E aí a questão de como selecionar o conectivo correto, lembrar da questão dos conectivos de adversidade. Inclusive, eu coloquei uma tabelinha aqui para vocês, que foi do manual do corretor. A questão de quebra de expectativa e contradição, né? Então, adversidade. Porém, contudo, entretanto, no entanto, porque, posto que, apesar de, embora, todavia, ainda que. E aí, vejam,
Se eu tenho uma ideia positiva, eu vou utilizar esses conectivos. Isso acontece quando a gente utiliza um repertório, por exemplo, que tem uma ideia positiva. Então, a Constituição assegura a todos a liberdade de crença. Isso é positivo. Então, eu vou utilizar um conectivo de adversidade. Entretanto, os frequentes casos de intolerância religiosa mostram, e aí eu vou desenvolver a minha argumentação, a minha problematização, na verdade. Confirmação de expectativa ou conclusão. Nesse sentido, nesse viés, logo, portanto, pois, depois do verbo, então. E aí, vejam, o pois, ele apareceu aqui como conectivo conclusivo, sendo que ele só é conclusivo depois do verbo. Qual o meu conselho para vocês? Não utilizem pois como conectivo conclusivo. Por quê? Lembrem que a redação de vocês vai ser corrigida por corretores humanos, né, que erram, que às vezes podem não lembrar dessa regrinha, que às vezes pode estar corrigindo de uma forma mais rápida e que pode considerar isso como um erro. Pode olhar e ver lá o pois e colocou aqui como conclusão. Tá errado, é explicativo e não vai lembrar dessa regrinha. E pode considerar como errado mesmo você estando certo. Então, como a gente faz com esses errinhos que podem ser cometidos pelos corretores, a gente evita, tá? Para a gente não ter a possibilidade de perder pontuação estando certo. Então, não utilize pois como conclusivo, só como explicativo, enfim. E aí, são os conectivos conclusivos de adição a esse respeito sobre a primeira análise, também, além disso, ademais. E aí, regra nota 1000, ideia boa, mas ideia boa, assim por isso, nesse sentido. Ideia boa, mas ideia ruim, que é o que a gente mais utiliza, todavia, entretanto, no entanto. Conectivos de adversidade. E aí, vamos lá. Repetição de palavras. Como evitar repetição de palavras? Apenas no caso de haver repetição de palavras em um texto não invalida a nota máxima, já que se espera certa repetição dentro do texto dissertativo. Mas evite repetições excessivas por descuido. E aí, vejam só, eu falei muito sobre a questão de repetição, né? Mas aí, Raíssa falou sobre a questão de se tiver uma repetição, a pessoa perde pontuação a C4. Pintura, né, então, quer dizer que se eu utilizar uma palavra, eu não posso utilizar mais na minha redação. Mas tirou a borracha. Não é isso, tá? A repetição que eu falei que não pode ter nenhuma é repetição de conectivo, tá? De, por exemplo, visto que, uma vez que, entretanto, no entanto, porém, já que, além disso, ademais, portanto, esses conectivos eu só vou poder utilizar uma vez. Mas palavras. Pois é conectivo, se encaixa no conectivo. Dá vontade de rir, velho. Ela parece botar a boca assim no meio, fica falando. E aí, se a gente repetir, conectivo a gente perde. Repetição de palavras, a gente só perde com a repetição excessiva. Tu disse que queria o texto porque tava Então, eu tava voltando, só que eu não sei como apagar de novo. Inclusive, vai ser pedido uma repetição. Calma, tem que diminuir essa borracha. Repetição de palavras-chave, né? Eu apresentei lá as palavras-chave. Eu tenho que criar uma empresa, só que eu posso dar um modelo. Então eu tenho que fazer a partir do que eu quero, né? Mas eu não sei, cara. Não. Aí eu só ia mudar o nome, ia mudar o nome da professora da tia lá, ia colocar o nome da admissão. E ia deixar assim. Vai botar aqui, vai entrar o que aqui agora? Com sinônimos, se for com sinônimos perfeitos. Nome do hospital. Procedimentos, né? Mas tentem apresentar essas palavras-chave, pelo menos, na introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, na conclusão. Tem que arrumar um ok? Pelo menos na introdução D1 e D2. Repetição por ênfase retomada e repetição por paralelismo sintático. E aí a repetição por paralelismo sintático, eu achava até que eu tinha colocado exemplo. Não coloquei. Mas é uma repetição que eu percebo que às vezes vocês nomes têm de hospital inventado. Mas é aconselhado. Exemplo. Já repeti. Então. Aí, Hospital São Vital. Nome de fresco. Parece nome de clínica psiquiátrica. Esse problema deriva da negligência e da desigualdade. Eita, Hospital, nome do hospital. Não perder pontuação na C4. Não perde, inclusive. Me dê um nome do hospital falso. Tá? Deriva me dê. Então, se Pietra, me deu uma fala. da negligência
e a desigualdade. Não faz sentido. E ela nem colocou, ela desigualdade, deriva dos dois. Mindeia. Da negligência estatal e da desigualdade. De hospitais ok? E aí, vamos lá. Coloquei aqui alguns exemplos psicológicos para vocês. E aí, vejam, tudo que vocês precisam na redação, minha gente, já está nos materiais. Tudo. Já tem exemplo tópico frasal, já tem exemplo de embasamento, já tem exemplo de repertório, já tem exemplos de conectivismo. Mas são muitas informações. Então, o meu conselho, que eu estou falando desde a primeira aula, não sei se vocês seguiram, caderninho de redação. Porque o que acontece? Às vezes hospital a gente perde esses mental materiais. Vale Serena. E até, vejam só, eu vou produzir minha redação. Eita, não sei um conectivo para colocar aqui. Vou lá procurar no grupo material, não lembro qual foi. Vou ver qual foi o material, entrar de um por um para ver se eu acho o material que vai ter conectivo, para ver se eu acho um conectivo. Vejam a complicação. Mas se eu tenho ali o meu caderninho de redação, todo organizadinho, tenho aqui a parte que eu anotei tem que usar para tua fala critérios também. de competência 4. Tem os exemplos de conectivos, tem o exemplo de tópico frasal, tem as anotações de competência 3, tem exemplos de argumentos, tem os embasamentos para argumentos. Vai facilitar muito nessas primeiras práticas, porque quando eu tiver dificuldade, Raíssa colocou aqui que eu tive uma falha de competência 4 porque eu repeti conectivo. Então, o que eu vou fazer na próxima prática, quando eu ver que eu repeti um conectivo, se eu não lembrar de outro, eu vou lá no meu caderninho de anotações, vou procurar os conectivos explicativos e vou pegar um lá diferente para eu não repetir. Isso muda totalmente, tá? Então, tem aqui os conectivos, exemplos de conectivos de adição, de conclusão, de adversidade, tem todos os exemplos aqui. Quer apagar isso aqui e também? Aqui é o material do corretor da competência 4. Então, vejam, competência 4, demonstrar conhecimento de mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Nível 0, palavras e períodos justapostos e desconexos. Eita, calma aí que eu vou tirar isso aqui. O que demonstra a ausência de articulação. Nível 1, 40, presença rara de elementos coesivos inter ou intraparágrafos e repetições excessivas. Tá coisando aqui. Parte 2, presença pontual de elementos coesivos inter ou intraparágrafos, tá? Nível 2, aqui vai ser 0, 40, 80 pontos. E repetições e muitas inadequações. Textos em formas de monobloco não devem ultrapassar esse nível. Então, monoblocos ali que não estão conectados, parágrafos curtos, sem coesão, sem conexão nenhuma a outro parágrafo, nada com nada, não passa de 80 pontos nessa competência. Nível 3, 120 pontos. Presença regular de elementos coesivos inter ou intraparágrafos, algumas repetições e algumas inadequações. Nível 4, 160. Presença constante de elementos coesivos inter ou intraparágrafos, poucas repetições e poucas inadequações. Nível 5, vejam só. No nível 5 tem dizendo assim: presença expressiva de elementos coesivos inter e intraparágrafos e raras ou ausentes repetições e sem inadequação. Esse raras ou ausentes repetições quer dizer que tem repetição, né? São raras, mas tem. Porém, isso não é válido mais, tá? Os corretores não deixam passar nem raras repetições mais, então a gente evita o máximo. Então, nesta aula, a gente viu como gabaritar C4, o que são operadores argumentativos obrigatórios na C4, como usar conectivos dentro dos parágrafos, como selecionar o conectivo correto e como evitar a repetição de palavras, ok? Alguma dúvida, galera? Me digam aí, se tiver, a hora é agora. Modelo de procedimento. Prof, parece até que a redação do Enem é para acostumar os alunos a usarem mais tarde. É cada coisa, é mesmo, Léo. Porque assim, mas, gente, é uma cobrança que não tem em concursos, né? Em provas de concursos que são assim, super criteriosas. É uma cobrança grande mesmo. E o tema da semana, bem lembrado, Evelyn, vou colocar hoje, viu?
prometo que eu coloco. E se eu não colocar hoje, eu coloco no máximo amanhã de manhã. Tá certo? Eu vou deixar um tempinho a mais. Vou deixar no sábado até 7 horas. Amém. Tá? Vou deixar até a noite. Glória a Deus. Ok? Pronto. Então, se não tem nenhuma dúvida, por hoje é só, galera. Sim. Tchau e até a próxima. Deixa eu ver agora. Acabou. Eu quero saber como meu curso amanhã tem mais. Acabou a aula de hoje, né? Terminei, vem cá. Ok. Eu trouxe minhas coisas. Eu trouxe um bocado de coisa, na verdade. Eu vou tomar banho aqui, quer dizer, amanhã, né? Vou tomar banho pra ir pra... A gente não vai tomar banho, que amanhã vai ter aula de educação física. Ah, tu vai dormir na casa da tua avó, né?